e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou em Kiriate Jeraim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. E toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. E disse Samuel a toda a casa de Israel: se de todo o vosso coração vos convertereis ao Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Amém? Pai, fala conosco nesta noite, queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar no seu lugar. Irmãos, a Bíblia fala que o povo de Israel estava debaixo de pressão, estava debaixo de retaliação, de muita afronta. A Bíblia fala, irmãos, que eles foram até o profeta Samuel e reclamaram daquela situação que eles estavam vivendo. Era povo de Deus, mas estava debaixo de retaliação, debaixo de provação, debaixo, irmão, de muita opressão do inimigo. Eles foram até o profeta assim: profeta, aqui ó, clama a Deus por nós, ora por nós. Só que o profeta sabia que aquele povo, eles precisavam, era povo de Deus, mas precisava se converter. Precisava converter ao Senhor. Eles tinham nome que era do Senhor, mas eles ainda não eram convertidos. Aí falou assim aqui ó: vocês devem se converter ao Senhor. Não basta ter um nome de crente, de evangélico, de cristão, mas não viver uma vida como servo e serva de Deus. Vocês devem se converter a Deus de todo o coração. Vocês devem tirar os ídolos do meio de vós. Irmãos, eram homens e mulheres de Deus que eram idólatras. Eles serviam a Deus, mas também serviam aos ídolos. Eram crentes idólatras, irmão. Acreditavam em Deus, mas eram idólatras. Tinha outros deuses na vida deles, na casa deles. E Samuel, irmãos, ele não poupou, ele denunciou, pegava e falava: vocês querem resposta? Vocês querem ficar livres do inimigo? Vocês querem ver Deus operar na vida de vocês? Então vocês devem converter a Deus de todo o coração. Vocês devem tirar os ídolos do meio de vós. Vocês devem voltar a orar e a jejuar. A Bíblia fala, irmãos, que eles atentaram para a voz do Senhor. Irmãos, nesse 20 anos de ministério que eu tenho, irmãos, eu tenho visto muitas pessoas buscando ao Senhor, e até questionava assim: pastor, eu tenho orado a Deus, eu tenho buscado a Deus, eu tenho jejuado, eu tenho clamado, e essas pessoas não têm tido resposta da parte de Deus. Sabe por quê, irmãos? E muitas vezes as pessoas estão frustradas, decepcionadas, acabam dizendo: ah, pastor, desanimei, orei muito e não tive resposta. Sabe por quê, irmãos? Elas estão até buscando o Senhor, estão até orando, estão até jejuando, mas estão buscando a Deus conforme ou do jeito que eles querem, da maneira deles e do jeito deles. Se você quer encontrar Deus, buscar Deus e encontrar Deus, a Bíblia fala que tem um padrão. E está lá em Jeremias, irmãos, 29:13, que fala assim: buscar-me-eis e me encontrarei, quando buscar-me de todo o vosso coração. Tem pessoas buscando, irmão. Entendem que as pessoas estão orando, estão buscando, estão jejuando, estão clamando a Deus, mas não tem tido resposta, porque falta colocar todo o coração. Tem que haver uma entrega. As pessoas não querem se entregar. Por que não há entrega? Porque tem outras coisas ocupando lugar na vida dele, na vida dela. E ela precisa se converter, ela tem que se voltar ao Senhor, tem que se converter de corpo, alma e espírito. Samuel disse: converta dos seus maus caminhos, tire os ídolos, os deuses estranhos do meio de vós, voltem a orar e jejuar, porque o Senhor há de ouvir vocês. A Bíblia fala, irmãos, que eles fizeram isso, eles ouviram o profeta. A Bíblia fala: crê no Senhor vosso Deus e prosperareis.
Ou, crê no Senhor vosso Deus, e estareis seguros e vivereis. Crê nos seus profetas e prosperareis. Eles creram em Samuel, irmãos. Eles converteram a Deus, tirou os ídolos, tirou ali os ídolos, e começaram a orar e jejuar naquele dia. A Bíblia fala, irmãos, no versículo de número 7, que quando o inimigo ficou sabendo disso, Daniel, sabe o que eles fizeram? Eles se levantaram contra Israel com peso. Sabe por quê, irmãos? Os filisteus eram aqueles que criavam, eram os ferreiros da época. Toda arma, irmão, eles que faziam as armas de guerra, eles que faziam as lanças, as flechas, as espadas. Em Israel não tinha ferreiro. Em Israel não tinha ninguém que fazia arma de guerra. Mas os filisteus, irmão, eles tinham carros de ferro, carros de guerra, flechas, arcos. Eles tinham todo um arsenal de guerra, irmãos. Eles eram mais poderosos do que o povo de Israel. O povo de Israel estava oprimido pelos filisteus. Quando eles souberam que o povo se converteu ao Senhor, tinham tirado os ídolos e estavam jejuando, sabe o que eles fizeram? Eles vieram com toda a pressão em cima do povo. Vieram com toda a pressão. Aí, versículo 7 fala assim, do capítulo 7: ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Irmãos, eles no meio do aperto, no meio da dor, assim, Samuel continua clamando a Deus. Nós nos convertemos, nós tiramos os ídolos do nosso meio, nós estamos orando, nós estamos jejuando, e nós estamos até sacrificando. Irmãos, eles sacrificaram, mas sabe o que eles levaram para o altar de Deus? Eles levaram para o altar de Deus, levaram água para o altar. Então eles se converteram, eles tiraram os ídolos do meio deles, voltaram a orar, voltaram a jejuar, até sacrificaram, Júnior, mas não tiveram resposta de Deus. Sabe por quê? O sacrifício era sacrifício de água. Olha o versículo 6: congregaram em Mispe, tiraram água e derramaram perante o altar do Senhor. Então eles converteram, tiraram os ídolos, oraram, jejuaram e foram até com sacrifício no altar, mas sacrifício de água. Aqui sacrifício de água não traz resposta. Sacrifício de água não vai trazer resposta. Pode trazer talvez um benefício ou favorecer. Irmãos, eles já tinham feito aqui, já tinha feito uma parte, mas faltava a outra parte para ter resposta da parte de Deus. Eles até sacrificaram, mas o sacrifício era sacrifício de água. Assim, sacrifício de água não vai fazer Deus trovejar dos céus. Assim, sacrifício de água não traz resposta de Deus. Assim, sacrifício de água não inibe o inimigo, não derrota o adversário. Irmão, sacrifício de água não vai inibir o inimigo. Pastor, mas eu estou orando, estou jejuando, estou até sacrificando de madrugada. Aqui, só isso não vai impedir do inimigo agir, não vai impedir do inimigo atuar. A Bíblia fala, irmãos, que quando eles ouviram isso, eles foram até Samuel: continua clamando a Deus por nós, porque nós já convertemos, desviamos o mal, tiramos os ídolos, estamos orando, estamos jejuando, até sacrificamos, derramando água sobre o altar de Deus. Continua clamando por nós. Aí Samuel, Priscila, entendeu, opa, eles fizeram tudo, quase tudo, falta uma coisa. Eles não estão completos, falta uma coisa, falta o sacrifício de sangue, falta derramar sangue sobre o altar. Irmãos, a Bíblia fala, sabe o quê? Que Samuel, versículo 8: disseram-lhe os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro de holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja em Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Irmãos, Deus só trovejou, Deus só desceu dos céus e ali, irmãos, e derrotou o inimigo. Sabe quando Samuel estava sacrificando no altar, mas sacrifício de sangue, sacrifício de sangue, assim, vai destruir meu inimigo.
Irmãos, eles já tinham orado, já tinham convertido, irmã Marlene. Convertido, tirado os ídolos, voltaram a orar, a prática das primeiras obras, a volta do primeiro amor. Mas ainda faltava o quê? Faltava sacrifício, irmãos. Foi só depois que Samuel sacrificou o cordeiro no altar, irmãos, que Deus ali, irmãos, trovejou nos céus. Irmãos, que ó, Deus vai quebrar vai quebrar o silêncio através do seu sacrifício. Ele quebrou o silêncio através do sacrifício do povo. Irmãos, é um processo. Não adianta você querer fazer do seu jeito. Aí eu acho assim, pensa assim, irmão, tem muita gente dentro das igrejas fracassado, porque eles já sabem que acham demais, já conhecem demais. Aqui, se conhece do seu jeito e do padrão da religião, pode você conhecer do padrão de Deus, do padrão do Espírito. É por isso que muitos não conseguem, não obtêm. Vai passando, irmão, e fica que a coisa nada muda, porque eles não mudam. A ação deles não muda. Acha que não tá bom, Deus vai fazer tudo. Aqui não se iluda. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Subir no altar ou viver no altar, Deus não vai fazer isso por você. É você que tem que subir no altar. É você que tem que viver no altar. A sua vida tem que ser o altar. Você tem que ser constantemente um sacrifício a Deus, agradável ao Senhor. Quantos querem experimentar a vontade de Deus? Diz amém. A Bíblia fala, irmão, olha o nível, os níveis da vontade de Deus: boa, perfeita e esses são os níveis, irmãos, da vontade de Deus. Mas para eu experimentar esses 3 níveis da vontade de Deus, eu tenho que primeiro o quê? Romanos 12:1. E que vós oferecei o vosso corpo como sacrifício santo, ou como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não tem como fugir isso. E isso é o vosso culto racional, irmão. Tem gente que não cultua com inteligência. Irmãos, eles querem ignorar princípios da palavra. Você quer experimentar a vontade de Deus nos 3 níveis? Vai ter que sacrificar nos 3 níveis, Rose. Ele diz assim, ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, irmão. O culto tem que ser com inteligência, irmão. O culto tem que ser com inteligência. Você tem que cultuar a Deus com inteligência, com entendimento. Não, tem um preço a pagar. Ah, pastor, mas o preço já foi pago. Sim, no que tange a salvação, o preço foi pago. E mesmo assim você tem que dar manutenção na sua salvação. Porque a Bíblia fala assim, eu já comecei a obra. O que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Não adianta, aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, estou salvo. Meu nome está escrito no livro da vida. Aqui, se você não perseverar até o fim, você não vai ser salvo. Tem que perseverar, tem que pagar o preço, tem que renunciar, tem que sacrificar. Até a salvação, irmão, você vai ter que dar manutenção nela com renúncia, com sacrifício. Então não tem meio termo, irmãos. É aquela coisa, ou eu sacrifico, ou eu sou sacrificado. Não adianta, irmão. Não tem o meu termo. Essa palavra sacrifício foi deturpada pela religião. Foi deturpada, que as pessoas vão fazer sacrifício. Não, eu não tenho que sacrificar nada. Sim, você tem que fazer algo. Aqui, entende uma coisa, irmãos, só para você entender, para clarear na sua mente. No que tange a salvação, é como se fosse a terra do Egito. O povo se encontrava dentro da terra do Egito, escravo, aprisionado, debaixo de opressão. Deus, irmãos, voluntariamente tirou aquele povo, Rose, lá de dentro com mão forte. Foi Deus que quis tirar, foi obra de Deus. Foi Deus operando ali, é um ato da salvação de Deus, tirando um povo do Egito, da escravidão, e fazendo um povo escravo, um povo livre. Ali, irmãos, o povo não precisou exercitar a fé. Era um ato da grandeza de Deus, Caio. Era Deus operando, foi o próprio Deus que desceu dos céus, ouviu o clamor e com mão forte tirou o povo do Egito. Mas para entrar em Canaã, irmãos, o povo tinha que exercitar a fé. O povo tinha que praticar a fé. O povo, irmãos, teve que sacrificar. Isso já provei para vocês na palavra. A primeira cidade a entrar, porque toda Canaã era cidades fortificadas, cidades fortaleza, cidade de grandes muros e de grandes muralhas, de grandes portões. O povo era escravo. Eles não tinham estratégia de guerra, mas eles serviam o Senhor dos exércitos, amém, meu irmão? Ainda que você não seja um soldado, amém? Você tem o Senhor dos exércitos que vai te dar estratégia. Aquele povo, irmão, era um povo escravo. Eles não foram treinados para a guerra, como eu e você talvez não fomos treinados para a guerra, mas o Senhor vai te dar estratégia de guerra para vencer o seu inimigo. A Bíblia fala assim, Deus falou assim, vocês vão rodear
a cidade 7 dias. A cada dia uma vai rodear a cidade, a cada dia dá uma volta. Mas o sétimo dia, para assim, o sétimo dia, assim, é do Senhor. Engraçado, né, irmão? O sétimo dia do Senhor, irmã Malene. E o sétimo dia, a lei fala assim, ó, o sétimo dia, Michel, é dia de descanso. O próprio Deus estabeleceu, ó, o sétimo dia não fará nenhuma obra em vossas casas, porque o sétimo dia é dia de descanso. Mas no sétimo dia Deus falou assim aqui, ó, além de você rodear uma vez, vocês vão rodear mais 6 vezes, vão dar 7 voltas em torno de Jericó. E depois da 7ª vez vocês vão gritar. Irmãos, para conquistar Jericó, eles teve que sacrificar Thaís. Deus só, eu vou operar, mas vocês vão ter que sacrificar. Era agora o povo trabalhando em parceria com Deus agora. Irmãos, no Egito o povo precisou trabalhar em parceria com Deus. Foi o próprio Deus que desceu e tirou. Agora para entrar em Canaã, irmãos, agora era Deus operando no povo. Era Deus trabalhando em parceria com aqueles que criam. Eles teve que pagar o preço. Eles teve que sacrificar. Já falei com vocês que é 32 quilômetros quadrados. Você tem que andar e ficar caladinha. Não pode murmurar, não pode questionar. Hoje qualquer andadinha, qualquer situação, a pessoa já está questionando. Qualquer situação, pastor, levantar de madrugada para orar. Não, misericórdia, eu faço qualquer coisa, 13 horas da manhã, não oro não. Vou orar meia-noite. Passou meia-noite. Estou trabalhando muito, estou muito cansado. Irmão, é como diz o meu pastor em memória: quem quer faz, quem quer vai ficar uma desculpa. Você vai viver sempre a mesma vidinha, sem graça, sem direção. Continua orando, continua jejuando, mas não vai ter resposta. Vai ficar vivendo de misericórdia. Vai ficar vendo os outros testemunhar, vai ficar vendo Deus fazendo na vida dos outros, e na vida dele não vai acontecer nada. Aí sabe como acontecer com as pessoas, irmão? Vão viver pessoas amarguradas dentro das igrejas. É o que está cheio. Pessoas insatisfeitas, amarguradas, decepcionadas. E desanima, irmão. Não tem graça mesmo não. Eu estou orando, não estou vendo nada acontecer. Mas por quê? Está orando do jeito dele, está servindo a Deus da maneira dele e do jeito dele, do padrão que ele acha. Eu acho assim, ou pensa assim, ou religioso, ou você muda sua postura, ou nada vai acontecer. Você tem que largar a sua religiosidade de lado e fazer conforme o padrão de Deus. Sabe por que Deus rejeitou Caim, irmãos? Porque Caim não atentou para o padrão de Deus. Ele quis fazer do jeito dele, da maneira dele. Foi rejeitado, irmãos. Deus rejeitou a oferta de Caim, o sacrifício de Caim, e ele rejeitou Caim, irmãos. Deus também nesses últimos dias tem rejeitado pessoas até com sacrifício. Eles são indignos de Deus até com sacrifício. Mas Deus está rejeitando ele e o seu sacrifício. Sabe por quê? Eles estão fazendo do jeito que eles acham e pensam. Não é no padrão que Deus quer, do jeito que Deus quer. É do jeito, eu acho assim, eu penso assim, irmão, eu vejo assim, eu estou sentindo assim. Aqui, ó, se você não sacrificar o seu ego, aqui, ó, a Bíblia fala assim, Romanos 8:8, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O eu acho, o eu penso, eu vejo assim, é carne, irmão. É carne. Ou você sacrifica a sua carne, ou ela vai te sacrificar. Ou você sacrifica a sua carne, ou a sua carne vai tirar você do altar. E você fora do altar, você não vai ter resposta. Você não vai ver Deus manifestar. Sabe por quê? Altar é lugar de encontro. O sacrifício me aproxima de Deus e aproxima Deus de mim, irmãos. Eu tenho que entender isso. Se eu não entender isso, irmãos, eu vou ficar apenas na média. É preciso que aqueles altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Tem momento que eu estou lá, bombando, avivado. Então, irmãos, ou eu sacrifico, ou eu vou ser sacrificado. Tudo que o inimigo quer, irmão, é tirar você do altar, de uma vida de sacrifício. Ele sabe que se você sacrificar, você vai ver resultado. Isso eu falo, irmão, é em todas as áreas da sua vida, em todos os aspectos. Aí quer gerar desânimo, desmotivação, desinteresse. Irmãos, esse povo aqui, o que eles fizeram? Eles converteram do mau caminho, eles tiraram os ídolos, voltaram a orar, voltaram a jejuar, até sacrificaram no altar. Mas do jeito deles, irmão, não teve resposta. Aí Samuel entendeu só, tem que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus, não do jeito que eu acho ou que eu quero. Irmãos, muitos estão sendo rejeitados, sabe por quê? Eles não é por falta de sacrifício, é por falta de seguir o padrão de Deus. É do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer. Não é do meu jeito, não.
Irmão, mas tem pessoas que têm medo até para orar a Deus, assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ele tem medo, sabe por quê, irmão? Ele sabe que se ele orar, Deus vai falar com ele, irmão Marlene. Ele sabe por quê? Pessoal, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, tem pessoa que nem eu vou orar a Deus, aí se Deus pedir isso, se Deus mandar eu fazer com o outro, ele já sabe que Deus fala, irmão, que o teu Deus é um Deus vivo, Ele vai falar com você. Você sabe disso, mas pessoal, eu não faço não faço. É por isso que está ali, está vendo, não vê o resultado. Então que esse povo, irmão, a Bíblia fala que quando Samuel sacrificou, derramou sangue sobre o altar, do jeito que Deus queria, era a forma que Deus queria, irmãos, Deus trovejou nos céus, quebrou o silêncio daquele povo. Irmãos, o inimigo foi derrotado. Mas olha o que mais interessante, quem quer restituição da parte de Deus? Aqui, quem quer que Deus inibe ou bloqueie do inimigo entrar na sua vida, diz amém. Olha o que está escrito aqui, irmãos, capítulo 7 de 1 Samuel. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais entraram no território de Israel. Irmãos, aqui, sabe por que eles entravam, irmãos? Aqui, porque não tinha uma vida de sacrifício, estava vivendo uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Irmãos, depois do sacrifício, irmão Marlene, pessoal, que nunca mais os filisteus entraram na terra de Israel. Irmãos, aqui, não vão entrar mais na sua vida, não vão entrar mais na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Deus vai bloquear, você não pode mais entrar. A porta foi fechada. Eles se converteram de todo o coração. Eles tiraram os ídolos. Eles voltaram a orar, voltaram a jejuar e voltaram a sacrificar a mim. Então vocês não podem mais entrar. Irmão, Deus bloqueou. O inimigo não pôde mais entrar em Israel. E não só isso, irmãos. Olha o que Deus fez ainda. Diz assim, versículo 13: assim foram abatidos os filisteus e nunca mais vieram ao território de Israel. Foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel. Aqui o inimigo tem tomado alguma coisa sua? O inimigo roubou alguma coisa sua? Ou levou alguma coisa sua que Deus te deu, que era direito seu? O inimigo levou, o inimigo roubou. Olha aqui o versículo 14: a cidade que os filisteus haviam tomado de Israel foram-lhe restituída, desde Ecrom até Gate, e até os territórios dela Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Aqui o que era seu inimigo roubou, o que era seu inimigo tomou. Aqui Deus também vai te restituir. Deus vai neutralizar a ação do inimigo e Deus vai te restituir o que era seu. Aqui, foi Deus que te deu, o inimigo roubou. Foi Deus que te deu por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da vida, de uma vida sem oração, uma vida que não teve fidelidade a Deus. O inimigo roubou. O Senhor orou, Deus te deu, mas por causa da fidelidade, por falta de fidelidade, por falta de compromisso, por falta de aliança com Deus, o inimigo veio e arrebatou, veio e tirou de você. Mas Deus falou assim: o que eu dei para ele é dele, o inimigo vai ter que devolver. O que é dela fui eu que dei, o inimigo vai ter que devolver. Irmãos, tiveram que devolver para Israel as terras que era dele. Mas enquanto não havia sacrifício, enquanto não havia renúncia, as terras ficou na mão do inimigo. O inimigo entrava e saía quando queria. Imagina só, o inimigo entrando na sua casa na hora que ele quiser, entra e sai na hora que ele quiser. Não, irmãos, Deus vai cercar você e sua casa com a muralha de fogo. Ele não vai poder entrar. Aqui você não pode, não, porque eu me converti de todo o coração, eu abri mão dos ídolos, eu voltei a orar, eu voltei a jejuar, e eu voltei para o altar de Deus do jeito que Deus queria. Eu voltei à prática do primeiro amor, através do sacrifício. Aqui, irmãos, Deus vai te honrar nesse ano de 2020. Aqui, mas vivam a vida de sacrifício. Sacrifique, volte a sacrificar. Como falei, semana que vem eu falo dos 3 níveis de sacrifício. Primeiro nível, Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro nível de sacrifício, negar a si mesmo, negar suas vontades. Você pensa que é fácil negar sua própria vontade, irmão? Hebreus capítulo 11 diz assim, versículo de número
23. 11, 23 de Hebreus. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter gozo do pecado. Teve por maiores riquezas e opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível, irmãos. Irmãos, Moisés recusou toda a glória do Egito, toda a riqueza do Egito. Para quê? Para servir a Deus, irmão. E Deus o exaltou, Deus honrou Moisés, irmãos. Aqui, ó, o mesmo Deus que honrou Moisés também vai te honrar, mediante a sua fé, mediante a sua entrega, o teu sacrifício. Ele vai te honrar. Irmão, Deus é Deus que honra os seus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai te honrar, vai honrar a sua fé. O problema das pessoas é que são pessoas imediatistas. A religião te ensinou a ser imediato. Tudo tem que ser do seu tempo, da sua hora. Aqui, Deus não trabalha com tempo, Deus trabalha com eternidade. Ele se move de eternidade em eternidade. Enquanto eu e você se movemos no tempo chamado presente, passado e futuro, Deus se move de eternidade em eternidade, irmãos. É o tempo dele. Eu e você estamos divididos em tempo, passado, presente e futuro. Mas Deus está o que, irmão? De eternidade, eternidade, vai se movendo. Aqui, ó, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé sacrificial. Aqui, ó, Deus vai honrar a sua convicção e a sua certeza. Deus vai honrar a sua fé. Se a sua fé é na palavra dele, ele vai te honrar. Aqui, ó, Deus honrou esse povo, sabe por quê? Eles se converteram dos maus caminhos, tiraram os ídolos. Aqui tem vezes que a gente vai ter que tirar coisas da nossa vida. Você está lá o tempo inteiro lá, pensando que o ídolo só é apenas só uma imagem, escultura. Não, tem coisa que está te prendendo. Está te prendendo e vai impedir você ver Deus operar. É momento de você sacrificar isso. Senão você vai ser sacrificado. Deus vai honrar a sua fé. Assim, sacrifício de água traz recompensa. Assim, sacrifício de sangue gera milagres. Lembra da viúva de Sarepta? Sabe o que ela fez? O profeta chega cá e fala assim: aqui, ô, me traz um copo de água. Aí a pessoa, sacrifício de água eu tenho. O tempo é de escassez, Michel. Está em seca, mas água eu vou pegar para dar para o profeta. Aí assim, quando ela estava indo assim, vem cá, me traz também um pedaço de pão. Eu falei assim, profeta, agora complicou. Agora você está pedindo a minha vida. Sabe por quê? Aqui, água eu tenho para te dar. Água eu vou ofertar para você, eu vou te dar água para beber. Mas agora você pedindo pão para mim. Aqui eu estou aqui catando os últimos cavacos aqui, ó, para me fazer minha última refeição e eu e meu filho morrer. Aí você me pede um pedaço de pão, pessoal, vai e faz conforme você disse, mas faz primeiro para mim, sabe por quê? Assim diz o Senhor Jeová. Aqui, ó, a farinha não cessará na panela, nem o azeite na botija. Sabe o que a mulher fez, irmão? Ela não teve medo, assim, aqui, ó, eu estou para tudo ou nada. Eu já ia morrer mesmo. Eu já ia morrer. Então aqui, esse homem é profeta. Eu creio na palavra na boca dele. Aqui, ó, eu vou trazer para ele. Eu vou honrar ele. Eu vou honrar o Deus desse aqui, irmão. E essa mulher é estrangeira, irmão. Não era mulher que era da mesma fé de Elias, não. Era estrangeira de Sarepta, do povo pagão. Ela creu no Deus de Israel. Ela creu no Deus de Abraão, irmão. Sabe o que acontece? Ela viu um milagre durante quase 3 anos e meio. A farinha da panela não acabou, nem um azeite na botija. Sabe por quê, irmãos? Porque Jeová Jiré honrou a fé daquela mulher. Amém? Ela ofereceu sacrifício de água, mas o profeta disse, ó, traz para mim pão. É o sacrifício de sangue, aquilo que é a sua vida, é o que você tem, é a única coisa que você tem. Traz, porque eu vou fazer um milagre. Aqui, ó, Deus não está te pedindo para fazer falta, não. Deus está te pedindo, sabe para quê? Para multiplicar o que você tem. O conceito das pessoas, ele está tirando de mim. Não, ele está tirando, ele está querendo multiplicar. Aí desculpa, aí alguns ignorantes ou cegos por causa do materialismo, eles se conseguem e falam assim, Deus vai tirar, está doendo. Não, irmão, ele nunca tira para faltar, ele tira para multiplicar. Ele pede para multiplicar, ele não está pedindo para fazer falta, deixa você na privação. Não, ele diz, coloca na minha mão,
Aqui, aquele jovem colocou na mão de Jesus 5 pães e 2 peixes. Sabe para quê? Para multiplicação. Ele falou assim, ó, eu preciso dos seus 5 pães, eu preciso dos seus 2 peixinhos. Aqui, ó, multiplicou uma grande multidão. Jesus não tomou das mãos dele para fazer falta para ele, mas foi dado para ele, para Jesus, para fazer uma grande multiplicação. Aqui, ó, Deus vai honrar a sua fé. Amém, irmãos?